Sabe, a forma como a gente enxerga o universo hoje em dia é quase toda indireta, né? Ela chega para nós por documentários, filmes, fotos espetaculares de telescópios, mas e se a gente parasse para pensar? Como seria se o único universo que conhecêssemos fosse aquele que dá para ver a olho nu? Essa visão mais direta, mais íntima, foi a que dominou o pensamento humano por milhares de anos. E agora a gente vai entender como essa ideia foi completamente revolucionada. É um contraste gigantesco, não é? De um lado, a nossa visão de mundo, que fala de galáxias a milhões de anos-luz, de buracos negros, coisas que a gente nunca vai ver com os próprios olhos. Do outro, a visão dos antigos, um cosmo conhecido só pelo que era visível. O Sol, a Lua, umas 2.500 estrelas e 5 planetinhas. Era um universo muito mais próximo, muito mais pessoal. E foi com base só nessas observações, no que eles podiam ver, que os gregos antigos criaram um modelo do universo que era incrivelmente lógico, super elegante. Foi uma tentativa de dar ordem, de dar um sentido àquilo que eles viam todas as noites no céu. Então, vamos entender os pilares desse modelo. A Terra, sabe, imperfeita, o lugar da mudança, feita de terra, água, fogo e ar, ficava bem no centro. Acima dela, passando da Lua, tudo era diferente. Era um reino celestial perfeito, eterno, que não mudava nunca, feito de uma substância especial, a quinta essência. E o mais fascinante, para mim, é a ideia de que tudo isso era mantido no lugar por esferas de cristal, uma dentro da outra, girando em perfeita harmonia. E olha, esse sistema parecia explicar praticamente tudo. Parecia perfeito. Quase. Porque assim, enquanto a maioria dos astros se comportava de um jeito super ordenado, 5 pontinhos de luz pareciam ter vontade própria. Eram os rebeldes do céu. As estrelas fixas, por exemplo, se moviam todas juntas, noite após noite, como se estivessem pintadas numa cúpula gigante que girava sobre nossas cabeças. Era um movimento super regular, fácil de prever, tudo certinho. E a mesma coisa acontecia com a Lua e o Sol. A Lua andava para o leste uns 12 graus por noite, e o Sol mais ou menos 1 grau por dia. Tudo seguindo um padrão constante, confiável. Uma ordem celestial que fazia todo sentido. Mas e aqueles 5 viajantes? Aliás, é daí que vem a palavra planeta, do grego para viajante. Eles eram a grande, a enorme exceção a essa regra perfeita. Porque quem ficasse olhando para um planeta noite após noite ia ver uma coisa muito esquisita. Ele se movia para o leste, como todo mundo, mas de repente ele desacelerava, parava, andava para trás um pouquinho, para o oeste, e só depois voltava ao caminho normal. Esse laço no céu, esse movimento retrógrado, era uma dor de cabeça enorme para o modelo das esferas de cristal. Como explicar isso? Por séculos e séculos, o modelo geocêntrico aguentou firme. Mas aí, lá no Renascimento, as observações começaram a ficar mais precisas e as rachaduras no modelo começaram a aparecer. O céu, afinal de contas, não era tão perfeito e imutável assim. O primeiro grande golpe veio em 1572, com o surgimento de uma estrela nova, que hoje a gente sabe que era uma supernova. Isso provou que o céu podia sim mudar. Logo depois, por volta de 1577, um cometa foi observado cruzando as órbitas dos planetas. Peraí, se existissem esferas de cristal sólidas, o cometa teria se espatifado nelas, certo? Então a conclusão foi inevitável. O céu não era nem imutável, nem feito de esferas sólidas. E então veio o golpe de misericórdia. O prego no caixão do modelo antigo. Pela primeira vez na história, um instrumento foi apontado para o céu e o que ele revelou não só corrigiu o modelo antigo, mas destruiu ele para sempre. O universo estava deixando de ser uma ideia filosófica para se tornar um lugar físico. A primeira descoberta chocante, a Lua não era uma esfera perfeita, lisinha. Ela tinha montanhas, vales, crateras, exatamente como a Terra. De repente, o reino celestial perfeito parecia muito com o nosso mundo imperfeito aqui embaixo. Depois olharam para Vênus e perceberam que ele tinha fases, igualzinho a nossa Lua, crescente, minguante. A única explicação matemática para isso era se Vênus estivesse girando em volta do Sol e não da Terra. Era uma prova visual ali, irrefutável. E para fechar com chave de ouro, Júpiter. Viram que ele tinha seus próprios satélites, 4 pontinhos de luz que giravam claramente ao redor dele, não da Terra. Isso provou que existiam outros centros de movimento no cosmo. A Terra definitivamente não era o centro de tudo. Bom, com o modelo antigo completamente em ruínas, surgiu uma necessidade urgente.
Era preciso uma nova física para explicar como o universo funcionava de verdade. Uma lei nova. Uma lei que pudesse governar tanto o que acontece nos céus quanto aqui na Terra, unindo o que antes era totalmente separado. E aí as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, uma atrás da outra. As órbitas não eram círculos perfeitos, e sim elipses. A Via Láctea não era uma nuvem no céu, mas um mar de incontáveis estrelas. E o mais revolucionário de tudo, a mesma força que faz um objeto cair no chão aqui na Terra, a gravidade, era a mesmíssima força que mantinha os planetas em suas órbitas. Essa linha do tempo aqui resume toda essa jornada. Em pouco mais de um século, a humanidade saiu de um cosmo fechadinho e hierárquico que vinha desde a Grécia Antiga para um universo que parecia infinito, governado por uma única lei física. Isso não foi só uma revolução na ciência, foi uma mudança fundamental em como nós nos enxergamos dentro do universo. A unificação do céu e da terra foi um passo simplesmente monumental. Mas ao resolver um mistério, abriu uma porta para tantos outros. Se uma única lei governa toda a matéria, o que a gente pode aprender com a única coisa que viaja das estrelas mais distantes até nós? O que será que a própria luz tem a nos dizer sobre o universo?